Olá, meu nome é Wilson, eu sou pastor da Igreja Aliança Cristã e Missionária, que fica no bairro do Vista Verde, na cidade de São José dos Campos, em São Paulo. E esse é mais um vídeo da série Conheça Sua Bíblia, uma série de estudos que nós estamos fazendo em concordância com a leitura bíblica anual. Então, toda vez no ano que surge no nosso calendário de leitura um novo livro, nós estamos produzindo um novo vídeo explicando um pouquinho o que está acontecendo neste livro, qual é o propósito do autor, os principais temas. E a nossa expectativa é tanto que esses vídeos ajudem a compreender cada um desses livros, mas principalmente que traga inspiração para a leitura e que de alguma maneira prepare nossos corações para aquilo que Deus quer falar conosco através dessas leituras. O livro que nós vamos estudar hoje é o livro de Esdras, que tem como propósito, o livro de Esdras leva o nome dele, Esdras, que é o nome do autor, assim, imagina-se. E o propósito desse livro, um livro que foi escrito aproximadamente no ano de 536, 458 a.C., escrito quando o povo judeu que estava exilado na Babilônia estava voltando para Jerusalém para a reconstrução da cidade. Então, quando a gente pensa dessa perspectiva de que este livro é um livro que conta o recomeço de um povo que está reconstruindo uma cidade num cenário pós-guerra, podemos dizer que um dos propósitos desse livro é justamente isso, registrar o regresso desses que estão voltando do cativeiro e a reconstrução especificamente do templo. Em Esdras, a ênfase de reconstrução é do templo do povo judeu. E aí então, se a gente parte dessa perspectiva de que o livro de Esdras é um livro de recomeço, de reconstrução, uma boa palavra que pode nos ajudar a definir esse livro é a palavra recomeçar. E eu resumiria o livro na palavra recomeçar e no texto de Esdras, capítulo 1, versículo 5. Eu acho que Esdras 1, 5 nos traz um bom resumo deste livro. Esdras 1, 5 diz o seguinte: os líderes das famílias de Judá e de Benjamim, como também os sacerdotes e os levitas, e preste atenção nisso, todos aqueles cujo coração Deus despertou, dispuseram-se a ir para Jerusalém e a reconstruir o templo do Senhor. O livro de Esdras, ele é um livro que fala de recomeços, mas não simples recomeços, recomeços daqueles a quem Deus tocou o coração, a quem Deus despertou, e em resposta a este toque de Deus, a esse despertar de Deus, essas pessoas regressaram a Jerusalém para reconstruir o templo do Senhor. Então, para você poder entender, quando você for ler o livro de Esdras, para você entender um pouquinho da estrutura desse livro, a gente pode dividir o livro de Esdras e entender a estrutura dele, basicamente na divisão de seus capítulos. Começando pelo capítulo 1, o capítulo 1 vai fazer o registro, então, daqueles que estão voltando do exílio da Babilônia para Jerusalém. A gente entra no capítulo 2 com a lista, o registro da primeira imigração destes que voltaram do exílio. Quando a gente chega no capítulo 3, aí sim começa então a reconstrução do templo. A finalidade desse primeiro grupo, que era reconstruir o templo, ela vai começar a ter seu início no capítulo 3. Porém, quando a gente chega no capítulo 4, há um fato muito interessante para observarmos. Capítulo 4 diz que quando os inimigos de Judá e de Benjamim souberam que os exilados estavam reconstruindo o templo do Senhor, Deus de Israel, foram falar com Zorobabel, que era o líder daquela empreitada e depois se tornaria o líder da nação também. Foram falar com Zorobabel e com o chefe das famílias. E olha o discurso destes que são intitulados inicialmente inimigos de Judá. Eles disseram: vamos ajudá-los nesta obra, porque como vocês, nós buscamos o Deus de vocês e temos sacrificado a ele desde a época de Esar-Adom, rei da Síria, que nos trouxe para cá. Pergunta: se um inimigo declarado oferecesse ajuda para reconstruir alguma coisa na sua vida, você aceitaria? A sua resposta é possivelmente a mesma de Esdras, porque de Zorobabel, porque Zorobabel, diz o versículo 3 do capítulo 4, quando Zorobabel, Jesua
E os demais chefes da família de Israel ouviram isso e eles responderam: não compete a vocês a reconstrução do templo do nosso Deus. Somente nós o construiremos para o Senhor, o Deus de Israel, conforme Ciro, rei da Pérsia, nos ordenou. Ou seja, essa reconstrução, ela tinha a ordem, o auxílio de Ciro, principal imperador daquela época. O povo de Deus se posicionou. A reconstrução seria feita por aqueles que realmente faziam parte deste povo, que tinham intenções genuínas. Esses inimigos mostraram o seu real interesse quando ofereceram uma ajuda falsa, porque quando eles foram proibidos de participar na reconstrução, eles criaram uma oposição. Olha que interessante, aqueles que ofereceram ajuda na reconstrução rapidamente se tornaram oposição à reconstrução e mostraram seus verdadeiros interesses. E aí então eles se dirigem ao novo imperador da época, o rei Xerxes, e começam a difamar o povo judeu, o povo de Deus, falando que eles eram um povo rebelde, que estavam querendo construir o templo para se rebelar. E essa oposição ela tem êxito. No capítulo 5, nós vamos ver, aliás, o capítulo 4, ele encerra com a obra de reconstrução do templo sendo interrompida. A gente lê isso em Esdras 4, 24. A obra do templo de Deus em Jerusalém foi interrompida e ficou parada até o segundo ano do reinado de Dário, rei da Pérsia. Ou seja, mudaram reis governantes e a obra foi embargada, foi proibida de dar continuidade. E assim ficou por 16 anos. 16 anos não se mexia naquela obra. Não sei se você já passou por alguma cidade, algum lugar onde tem uma obra com mais de 16 anos parada. Aqui na nossa cidade nós temos algumas. E é interessante ver a situação de uma obra que foi abandonada. É praticamente recomeçar do zero quando se retoma a obra. Passam-se 16 anos, e aí chegamos no capítulo 5 e o capítulo 6 de Esdras, quando os profetas Ageu e Zacarias, inspirados por Deus, incentivam o povo à reconstrução. E aí então começa toda uma vez uma obra de empenho, de reconstrução, de dedicação a fazer aquilo que Deus já tinha mandado ser feito. A gente lê em Esdras capítulo 5, versículo 2. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, começaram a reconstruir o templo de Deus em Jerusalém, e os profetas, Ageu e Zacarias, estavam com eles e os ajudavam. Olha que interessante a ideia de que ninguém reconstrói nada sozinho. A importância de termos pessoas de Deus perto de nós, isso nos auxilia muito nas reconstruções de nossa vida. E a obra começa a todo vapor. Aí aqueles que foram opositores no capítulo 4 voltam a procurar o rei e falam: rei, você não pode deixar, esse povo é um povo rebelde, eles estão querendo reconstruir esse templo para se rebelar. Mas a gente lê no capítulo 7 que o novo rei, ele faz uma investigação nas histórias do seu reino, e ele verifica que já havia uma ordem de reconstrução feita realmente por um rei que o antecedeu. Então, em Esdras capítulo 7, nós temos o decreto do rei de que essa obra deveria continuar. A obra da reconstrução do templo continua, mas não era apenas o templo que precisava ser reconstruído, como também a fé. É por isso que a gente lê em Esdras capítulo 7, versículo 10, que Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la. Perceba que a dedicação não é apenas no estudo, mas também na prática daquilo que se estuda sobre Deus. E não apenas estudar e praticar, como também ensinar os seus decretos, mandamentos aos israelitas. Percebe que quando a gente fala da reconstrução de um templo, no caso aqui, o templo de Israel, lá em Jerusalém, no século 6 a.C., a gente não está falando apenas de colocar pedras no lugar, de colocar um telhado, de colocar portas. A reconstrução do templo fala também da reconstrução de uma fé que não é apenas presa a conhecimento, ao que se pode conhecer, mas ao que se pode praticar e ensinar. Essa é uma boa verificação se a nossa fé é uma fé genuína, se a fé que temos em Deus é uma fé que nós nos dedicamos para conhecer, há uma busca intensa,
que nos leva a uma prática constante, e não apenas a busca e a prática, mas também a transmitir esse conhecimento a outros. Nenhum desses três elementos podem ficar de fora. Chegamos no capítulo 8 de Esdras, onde a gente tem um registro da segunda imigração. Agora vem um segundo grupo de pessoas do exílio da Babilônia que regressa para Jerusalém para viver na cidade. E aí então, com todos que poderiam retornar já tendo voltado, a gente entra no capítulo 9 e capítulo 10, onde Esdras faz uma reunião pública, um grupo chama todo o povo para um tempo de oração, porque nenhum recomeço pode deixar passar desapercebida a oração, a consagração do coração a Deus, para que através da oração haja uma rendição à vontade de Deus. E essa rendição passa pela confissão e reconhecimento de pecados, aquilo que desagrada a Deus, que foi o que aconteceu no capítulo 10. O povo confessa os pecados diante de Deus, para que eles possam também saber do que estão se arrependendo, do que precisava ser abandonado, para que a reconstrução, não só do templo, mas a reconstrução da vida pudesse ser concluída. Sendo assim, eu acredito que quando a gente lê o livro de Esdras, apenas duas coisas devem ficar em nossa mente. A primeira delas é que todo recomeço é difícil. Alguém já disse certa vez que é mais fácil construir uma casa do que reformá-la. Toda reconstrução, ela é complexa, ela tem desafios gigantescos, mas a gente lendo o livro de Esdras, a gente percebe que mesmo as reconstruções mais difíceis da vida, nós podemos sempre contar com a ajuda de Deus. Nós sempre teremos um Deus a quem recorrer. Aliás, sempre que nos propomos a reconstruir nossas vidas, podemos ter a certeza de que Deus entrará nessa reconstrução conosco. E outra coisa que me agrada muito quando eu leio o livro de Esdras, e também de Neemias, que a gente vai falar mais pra frente, numa próxima gravação, é que quando a gente lê o livro de Esdras, a gente tem essa percepção de que quando Deus parece estar longe, Ele está mais perto do que a gente imagina. Quando a gente parece não ouvir a voz de Deus, a gente pode estar certo de que Ele está ouvindo o nosso clamor. E por isso a gente pode ter essa esperança de que, ao passar por dificuldades, ao termos que lidar com reconstruções, nós não estaremos sozinhos, Deus está junto conosco. E essa é a mensagem que eu espero que chegue ao seu coração, que ao ver esse vídeo, se você estiver passando por um momento de reconstrução, de recomeço, seu coração seja incendiado com essa certeza de que Deus te ama e te ajudará em toda a reconstrução que você precisar. Esse é mais um vídeo da série Conheça a Sua Bíblia. Conheça a sua Bíblia porque conhecendo a sua Bíblia você conhece um pouco mais você e conhece também os planos de Deus para a sua vida. Se você gostou, eu peço que você curta esse vídeo, compartilhe com alguém, manda esse vídeo para uma pessoa que precisa de um reconstruir de Deus em sua vida, e não se esqueça de se inscrever em nosso canal para que você possa receber as notificações quando gravarmos um próximo vídeo. Por falar em próximo vídeo, eu vejo você no próximo vídeo de Neemias alguns dias, tá bom? Até lá, que Jesus abençoe sua vida.